Olá, bom dia. Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, hoje 22 de abril. O tema mais crítico no exterior é o mercado de petróleo, em que os preços estão caindo para patamares negativos, o que é algo absolutamente sem precedentes. Então, tem uma condição de fundamento muito ruim, porque a demanda por petróleo caiu muito mais do que o corte de oferta planejado pela OPEP+, mas também tem componentes técnicos que estão induzindo a essa situação bastante inusitada. Então, os contratos futuros de petróleo que estão para vencer agora em maio, eles requerem, em muitos casos, que o detentor desse contrato adquira a commodity física, só que ele não tem onde colocar, essa commodity não está sendo absorvida. Então ele quer se livrar, ele precisa deixar estocado em algum lugar, só que as condições de armazenagem, o espaço para estocagem, ele já é mínimo. Então o custo para deixar a commodity produzida que não pode ser absorvida lá guardada está mais alto do que o próprio preço do barril que vai vir para o mercado. Então quando você vê o saldo dessa conta, ele é um saldo negativo. E essa condição ela pode até se estender ainda por junho, julho, se essas condições do mercado continuarem semelhantes, no sentido de ter uma oferta vindo à tona que não pode ser absorvida, que precisa ficar estocada, sendo que a capacidade de estocagem é hoje muito mais baixa. A resolução dessa situação toda ela viria diante de uma diminuição muito mais substantiva da produção, e também de uma retomada da economia que, consequentemente, induziria o aumento da demanda por petróleo, mas isso deve levar um pouco mais de tempo. Muita atenção a essa questão e essa situação do petróleo no mundo, porque empresas do setor de energia lá fora, empresas menores, podem vir à bancarrota, eventualmente uma ou outra maior, e isso poderia contaminar o mercado financeiro, o mercado de dívida corporativa. Agora, não obstante o que está acontecendo com o petróleo, as bolsas lá fora elas não estão sofrendo quanto se poderia imaginar. Nos Estados Unidos o S&P 500 ontem caiu, mas hoje está subindo. Então você vê que o mercado acionário ele está ali ainda num intervalo, depois de recuperar das mínimas, ele galgou patamares mais elevados e agora ele está num intervalo de oscilação. E para avançar desse intervalo de oscilação que eles estão hoje, no caso do S&P 500, ali entre 2.600 e 2.800 pontos, vai ser necessário algumas outras coisas, como por exemplo aumentar a velocidade de reabertura das economias, algo que a gente ainda tem muita falta de visibilidade, porque além das orientações das autoridades, precisa que as famílias e as empresas tenham uma postura maior do ponto de vista de querer produzir ou de querer consumir. Então a gente não sabe a linearidade desse retorno das atividades. E além disso, tem que conseguir dimensionar mais precisamente o tamanho do buraco na atividade econômica, e isso a gente vai saber depois que tiver o mês de abril completo de confinamento em várias regiões do mundo. Então tem ainda alguns elementos aí que devem que precisam ser sanados para a gente conseguir ver as bolsas indo muito além desses patamares. De qualquer lado, de qualquer forma, todo esse volume de socorro que foi jogado pelas autoridades no mundo, no campo fiscal, monetário e creditício, isso aí deveria limitar os riscos de quebra relevantes de empresas e também diminuir a intensidade das prováveis correções de preço que os ativos certamente ainda vão sofrer no meio do caminho aí antes de uma melhora mais definitiva dos mercados. Aqui no Brasil o ambiente político ele ainda está turbulento, mas depois do ápice daqueles ruídos no domingo, agora você vê um aceno para aliviar essas tensões. O Jair Bolsonaro ele já fez novas declarações reforçando o respeito à democracia, às instituições, Congresso, Supremo e tudo mais. E além disso tem uma aproximação do governo em relação aos parlamentares de centro para tentar criar uma base aí de apoio, mas o relacionamento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele ainda está bastante truncado. A atividade política ela não está paralisada de forma nenhuma, e não tem uma crise institucional conflagrada, nada disso. A gente tem preocupação que se essa situação mais complexa continuar, depois da crise da Covid-19, as dificuldades para tocar a agenda de reformas pode ser ainda maior. A gente tem como pano de fundo ainda essa discussão sobre o auxílio dos estados, é uma discussão polêmica, o texto está no Senado, vamos ver se há algum ajuste em relação àquilo que já tinha passado na Câmara
para então aliviar toda essa situação, e o governo ele quer requerer algumas condicionalidades dos estados para poder dar os recursos, como por exemplo impedir ajustes de salário do funcionalismo, tá? Agora, assim, no ponto de vista de política monetária, só para não deixar de falar, o presidente do Banco Central falou que a situação hoje está mais clara do que estava lá em março, e também disse que assim, a política monetária, os juros, eles ainda fazem efeito na economia, né? Não é algo que, se você mexer, vai passar ali inócuo. Consequentemente, o sinal que ele passou é de que a probabilidade maior é de mais um corte da Selic, e é isso que o mercado está precificando, tá? Para a reunião de maio, assim, o mercado, a curva de juros hoje já precifica uma Selic indo pelo menos até 3% até meados do ano. Eu fico por aqui, bom dia a todos.